Quando nós vimos um relatório dessa consultoria nas mãos de um dos diretores de recursos humanos, que alertava a empresa para o problema seguinte: se ela queria ter sucesso com esse programa de demissão voluntária, ela tinha que atingir uma população com as seguintes características. Aí era uma série de itens, né? Eram cerca de 10 itens, desses 10, 9 eram de pessoas ou que eram doentes mentais, ou que eram adictos, ou seja, viciados em alguma droga, ou que eram endividados, ou que estavam em processo de separação, ou que, enfim, tinham outro tipo de problemas que os fragilizavam, né, frente à natureza. Então, o foco, se você for, como eu fiz, e entrevistar essas pessoas, o que é comum deles, né? Eles foram cobrados para uma coisa que eles não podiam cumprir. Por exemplo, uma pessoa que precisava ter horário de 6 horas, por exemplo, porque tinha dependentes que precisavam de cuidados especiais, aquela pessoa era cercada, era perseguida para que não aguentasse mais, porque queriam que ela trabalhasse 8 horas, e ela então saía, né? Então foi um clima de terror, ou para lá disso, de uma crueldade, que uma das coisas que eu, quando comecei a ver esse material, eu pensei muito na maldade humana. Como é que as pessoas ficam tão más da noite para o dia? Porque aqueles gerentes que agora estavam atuando em cima do funcionário já tinham faziam parte do mesmo banco que eu. E por que eles tinham se transformado em pessoas tão cruéis e tão perseguidoras, né? Isso me fazia refletir e imaginar que práticas como essas desenvolvem nas pessoas o seu lado mau. O projeto de lei, eu tenho que ler, né? Projeto de lei do Senado 66/2007 torna sem efeito todas essas medidas que redundaram em demissões voluntárias. E torna essas medidas sem efeito exatamente porque vieram carregadas de crueldade, de desonestidade, de injustiça. Então, isso terminou, mas foi verdade, né? Na verdade, as pessoas sofreram muito, e acredito até que quem se tornou algoz também sofreu, né? Porque nesse processo sadomasoquista, né, os dois lados sofrem, né? O banco tinha um serviço médico próprio, né, onde todas as pessoas que adoeciam no Brasil inteiro tinham um prontuário referente a ela. Então, quando essas técnicas foram... Lógico que essas indicações dessa consultoria vêm em cima do conhecimento científico que esses consultores têm, né, sobre o que é um ser doente, o que é um ser saudável, o que é uma doença mental, né? Esse conhecimento existe, é montado em conhecimentos da psicanálise, conhecimento do behaviorismo, conhecimento da psicologia objetiva. Tudo isso norteia esse tipo de trabalho. No banco, além de tudo, porque, só para você ter uma noção, o centro como do Rio de Janeiro, que tinha 110 médicos no quadro próprio, né, um grande ambulatório já descrito anteriormente em outra entrevista, esses prontuários, né, foram utilizados. Nós tínhamos desenvolvido uma pesquisa enorme dentro do banco de mortalidade, que a Fiocruz e o IBGE tinham desenvolvido esses estudos com base nos prontuários existentes, né? Quer dizer, então o prontuário era o objeto e fácil de ser consultado. Quer dizer, você chegasse... tanto que uma das medidas preventivas tomadas nessa ocasião, orientadas pelos consultores, foi o quê? Destruir o serviço de assistência próprio do banco. Ele foi destruído literalmente em 1996.
para que o caminho para essas crueldades ficasse desimpedido e eles pudessem ter um sucesso total. Então, sim, eles tiveram acesso a tudo isso. E até, aproveitando a dica, dizer que eles pegaram todos esses prontuários e jogaram no lixo, vamos dizer assim. Eles quem? Os dirigentes do banco. Pegaram esses prontuários e fizeram um bolo deles e jogaram num arquivo morto lá em São Cristóvão, sei lá onde, e agora está em Bauru. Não houve ética, não houve moralidade, não houve nada naquele processo. Foi um processo vergonhoso e que deveria enlutar e fazer as pessoas refletirem mais, né? Porque o mundo está caminhando nessa direção. Então a gente ou se opõe a esse tipo de conduta, ou vamos ter o mundo todo assim, de perseguições, de um emprego que não vale nada, que o sujeito ganha um quarto do que deveria ganhar, onde se formam, quando você tem uma classe que cresce, você cresce, essa classe surge em cima dos salários dos outros, né? Eu digo que estão havendo dentro do Banco do Brasil é fácil de fazer esse raciocínio, né? Você, antigamente, como eu descrevi, os salários eram muito próximos um do outro, todo mundo tinha um salário digno, né? Dava para você viver, educar seus filhos, etc., ter saúde, etc. Hoje, você tem a cúpula ganhando fortunas comparado com o que ganha um posto efetivo, né? Essa distorção é uma coisa que é em si patogênica. Olha, na verdade, eu tomei consciência desse processo todo, como eu disse, pelo material que começou a me chegar. Como eu tinha sido um dos fundadores, né, um dos ideólogos da montagem do Serviço de Assistência à Saúde do Banco, eu fiz parte do grupo que criou o DEASP, o Departamento de Assistência ao Pessoal. Então, eu sabia como aquele funcionava. E sabia que aquilo tudo só estava acontecendo porque ele tinha sido destruído. E, na verdade, eu constatei a destruição disso. Nós tivemos os médicos daqui do Rio, por exemplo, onde eu já estava morando, de volta, os médicos foram chamados para uma grande reunião, e nessa reunião, um burocrata vindo de Brasília, da CACI, e foi um dos promotores da destruição do sistema, ele declarou para todos eles que eles eram pessoas ultrapassadas e que não tinham nada a ver com um projeto moderno, limpo, belo, que eles estavam criando agora. E, portanto, se eles queriam permanecer no banco, desistissem, porque não interessava mais ao banco. E podiam sair no PDV, porque se não saíssem, seriam demitidos. Isso foi dito publicamente. Tanto que provavelmente 100% dos médicos entraram na justiça, né? Não sei como isso se desenvolveu. Então, a minha constatação, eu inclusive tive uma suspeita, logo no começo, de que existiria tudo, isso não estava se dando assim à toa. Algum instrumento norteava isso. E nós, eu e o Ronaldo Ferreira, né, nós compartilhamos da leitura de um relatório dessa consultoria, onde ela indicava essa população que deveria ser motivo, né, de contemplação pelas demissões. Então, nós, na época, como estávamos tendo uma mudança na diretoria, a gente achava que o cara ia rasgar mesmo aquilo, como disse para nós que rasgaria, né? Mas depois ele foi quem mais praticou o que recomendava a consultoria, né?